Seja muito bem-vindo de volta ao canal e a receita de hoje é uma torta de limão que fica maravilhosa. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Bora lá começar nossa receita, tá? Para o nosso recheio, a gente vai precisar do suco de 2 limões e de 2 caixas de leite condensado de 395 gramas. A gente vai colocar o nosso leite condensado em um recipiente, pode ser uma vasilha, um bowl, que você tiver à disposição aí. E em seguida vai espremer os limões e colocar esse suco misturado com o leite condensado. Agora a gente vai pegar uma espátula e vai misturar muito bem esse suco com o leite condensado. O recheio é feito frio mesmo, tá, gente? Ele não vai pro fogo para engrossar, para ser tipo um brigadeiro, não. Ele é feito desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês. Apenas a acidez do limão é o que vai dar firmeza pro leite condensado. Depois de misturar, você vai apenas reservar esse recheio e a gente já vai começar a fazer nossa massa. Para nossa massa, a gente vai precisar de 200 gramas de manteiga. Estou usando manteiga comum, com sal mesmo. E 3 colheres de açúcar refinado ou açúcar triturado e 2 gemas. Você vai misturar muito bem esse comecinho, do jeito que eu estou mostrando aí no vídeo, para depois a gente começar a adicionar a nossa farinha de trigo. Agora que já está bem misturado, vamos acrescentar a farinha de trigo. Gente, eu estou utilizando farinha de trigo sem fermento, tá? Eu gosto de misturar com a espátula para evitar que eu passe muito calor para a massa e acabe querendo acrescentar mais farinha do que o necessário. Isso vai garantir que a minha massa fique perfeita no final, tá? Então, o único momento que você vai realmente colocar a mão na massa para misturar é depois que você já colocou toda a farinha e vai ficar um aspecto de uma farofa mais grosseira. Aí sim você vem com a mão para finalizar. Pronto, nesse momento você vai retirar todo o excesso da espátula e vai terminar de unir toda a farinha com as mãos, tá? Vejam que já é realmente o finalzinho do processo, então nesse momento aí eu não tenho mais risco de derreter a manteiga e querer acrescentar mais farinha para dar o ponto. Ela já vai ficar no ponto ideal para uso. Gente, tem uma dica, tá? Se a manteiga estiver muito molinha, porque dependendo da região que você mora, pode ser que esteja muito quente, você pode colocar a manteiga na geladeira por alguns minutos para ela ficar em ponto de pasta e aí você usa em seguida. Pronto, depois que misturar completamente, a sua massa vai ficar assim, com um aspecto lisinho. Agora nós vamos colocar nossa massa na forma, tá? Eu estou utilizando uma forma de 25 centímetros. Essa minha forma ela tem o fundo removível. Também pode ser numa forma de aro removível ou numa forma comum, tá, gente? Porém, na forma comum, para fazer esse tamanho de torta, vai ficar bem difícil de você conseguir desenformar. Então, se você não tiver uma forma que possa retirar as laterais ou o fundo da forma, você faz em uma travessa que já sirva para servir diretamente, porque virar a torta nesse tamanho aí, você vai acabar quebrando sua massa. Para forrar a forma é super tranquilo, como vocês estão vendo. É só pegar algumas porções da massa e ir apertando e espalhando em toda a lateral e também no fundo da forma. Essa massa fica com uma textura muito boa de trabalhar, tá? Ela não fica grudenta e nem fica ressecada, fica numa textura ideal. Eu tô fazendo aí uma torta num tamanho grande, tá? Mas se você quiser fazer em porções menores, não tem problema nenhum. Você vai fazer a mesma quantidade de massa e de recheio, só que você vai prestar um pouquinho mais atenção no tempo de forno. Se elas forem menores, consequentemente vai passar menos tempo. Pronto, gente, depois de forrar toda a minha forma com a massa, eu peguei uma colher para fazer uns detalhezinhos aí na lateral. Como minha forma era lisa, eu queria deixar um acabamento diferente.
Então, eu tô fazendo aí só um modelinho com um detalhe extra, né? Se você quiser, mas isso aí também é opcional. Ó, gente, depois eu peguei um garfo, tá? E fiz alguns furinhos só para evitar que a massa fique muito estufada no forno. Eu tô usando aí uma outra forma embaixo da forma da torta, porque como eu já falei para vocês, o fundo dela é removível. Ó, gente, eu assei a massa em forno médio, tá? Por aproximadamente 25 minutos. Agora a gente vai fazer o nosso merengue, tá? Que vai ser o suspiro que fica na parte de cima da nossa torta. Essa receita é bem simples, tá, gente? Vocês só vão misturar uma xícara de açúcar com 1/4 de xícara de água. E vai levar o fogo até ele ferver e ficar em ponto de bala mole. Ó, gente, quando o açúcar estiver nesse ponto, tá? Com a fervura bem rápida, é que você vai poder ligar a batedeira e colocar as claras para bater até chegar ao ponto de neve. Enquanto as nossas claras estão batendo, nosso açúcar também continuou fervendo aí e criou mais consistência, tá, gente? Então, para testar, vocês podem testar colocando um palitinho com a gotinha só do açúcar, deixa aliviar um pouco a temperatura e você aperta. Ela vai ficar com um aspecto meio grudentinho. Ou você pode também fazer o teste com a água. Pega um pouquinho do açúcar e coloca num potinho com água que ele vai ficar uma bala molinha, tá? Esse é o ponto ideal para poder a gente derramar na batedeira. Pronto, gente, é só derramar toda essa calda que foi feita com açúcar. E você pode utilizar tanto a batedeira comum quanto a planetária, tá? A diferença é que na planetária vai atingir o ponto mais rápido. E na comum vai demorar um pouco mais e a firmeza também dá uma alterada, ele vai ficar um pouquinho mais mole. Ainda na batedeira, tá, gente? Depois de colocar toda a calda de açúcar, a gente vai adicionar também 2 colheres de suco de limão. Vocês vão ver que assim que a gente derrama o suco de limão, a tendência da cobertura é ficar mais clara, tá? Ela vai ficar bem branquinha. Então, a gente vai deixar esse merengue bater até ele praticamente esfriar, para poder a gente conseguir aplicar na nossa torta. Você pode desligar ele levemente morno, quase frio, tá? Aí é o ponto ideal da gente desligar. Pronto, essa é a consistência que o nosso merengue vai ficar. Agora nós vamos fazer a montagem da nossa torta. A gente vai pegar o recheio que foi reservado anteriormente. Percebam que ele já ficou bem mais grossinho do que na hora, né, que a gente misturou o suco do limão com o leite condensado. Vai derramar por cima da nossa massa que já está assada. E em seguida já vai colocar o merengue, que vai virar o nosso suspiro depois. Eu vou usar aí, gente, um saco de confeitar com o bico 1M, tá? Mas se você não tiver saco de confeitar, não tem problema nenhum. Você pode derramar simplesmente o suspiro por cima e espalhar com a própria espátula, sem problemas, tá? Só para reforçar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e não esquece de deixar o seu like. Pronto, gente, para usar o saco de confeitar é bem tranquilo, tá? Esse meu já tem um furo no tamanho suficiente para o tamanho de bico que eu estou usando. Mas caso não tenha, você pode fazer o corte na largura que você precisa e colocar. Também, se quiser usar o saco sem bico, você pode usar e vai ser a seu critério. A finalização vai ser por sua conta. Pronto, gente, agora eu vou fazer as pitangas, tá? Em toda a parte de cima da torta. Para fazer a pitanga é super simples, é só apertar e soltar. Você faz uma pressão para que ela saia numa largura que fique gordinha a parte de baixo, depois é só parar de apertar que já sobe esse biquinho. Depois de colocar todo o merengue por cima da nossa torta, a gente vai levar ela novamente para o forno, tá? Só que dessa vez o forno vai estar com a temperatura bem baixinha. Você deixa o forno no mínimo e vai deixar essa torta até o suspiro secar e ficar levemente dourado. Essa é a forma tradicional da torta de limão. Gente, aqui no meu forno eu deixei 35 minutos, tá no forno bem baixinho. Porém, esse tempo pode alterar dependendo de cada forno. Então, a partir dos 25 minutos é bom que você dê uma olhadinha. Se o suspiro já estiver levemente dourado e quando você toca ele já está sequinho, então você pode retirar do forno. Depois é só colocar as raspinhas de limão por cima
e deixar a torta esfriar completamente para poder a gente retirar da forma. Pronto, gente. Depois que esfriar completamente, é só retirar, tá? Se a sua forma for de fundo removível, você vai fazer do jeito que eu fiz aí. Coloca alguma base embaixo, que facilite, né, a saída das laterais dela. Ou, se você tiver a forma de lateral removível, é só colocar no prato que você deseja e abrir a parte da lateral. Essa é uma das melhores receitas de torta de limão que eu já comi na vida. Então não deixa de fazer essa receita. E quando você fizer, marca lá no Instagram para que eu possa compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e continue assistindo esse vídeo até o final.